Feliz sábado, irmãos. Confesso que eu fiquei feliz de não saber que não tinha luz, porque se eu soubesse eu ia ficar muito mais nervosa, então melhor assim. Graças a Deus estamos todos aqui. Deus nos permitiu estarmos na casa dele. Vamos começar com uma oração? Feche seus olhos, quem puder. Querido bom Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por todo o seu amor e a sua misericórdia, porque o Senhor nos cuidou até aqui. Por favor, Senhor, nos dê mais entendimento agora da Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. E que cada um que esteja ouvindo essa mensagem possa ouvir o Senhor falar do seu coração. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que fica melhor se eu tirar a máscara, vocês se importam? Vou tirar então. Como amanhã se comemora o Dia das Mães, eu trouxe uma mensagem hoje que fala de uma mãe, mas a Bíblia não fala o nome dessa mãe. Está em Juízes, capítulo 13. Vocês podem abrir a sua Bíblia. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante ao anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Que bênção, né? Uma mulher que era estéril, e naquela época a mulher praticamente servia para dar filhos ao seu marido, né? Então, que bênção, ela teria um filho, e não somente um filho consagrado a Deus. Esse menino seria nazireu. O nazireu, então, ele teria uma vida especial, né? Ele seria criado segundo os costumes que Deus ordenava. E o símbolo, então, que ele era nazireu seria que ele não cortaria o cabelo. Então, o nazireu tinha cabelo comprido, isso era um símbolo, né? Mas a vida dele era toda santificada a Deus. Vamos continuar a história. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos a fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo. Porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido. E lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então levantou Manoá e, seguindo a mulher, tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-te a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Manoá pediu a Deus que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ah, se todos os pais fizessem essa pergunta antes de ter um filho, né? Como é que eu vou ensinar o meu filho? Vocês percebem que ele não se preocupou como eu vou criar, como eu vou sustentar essa criança, mas sim como eu vou ensinar esse menino. Ele sentiu a responsabilidade de ter um filho nazireu consagrado a Deus. E aqui também mostra a importância do pré-natal.
Muitas pessoas não valoram isso, mas aqui é uma orientação divina, que a mulher devia cuidar com a sua alimentação, com os seus hábitos. E eu pergunto, como é que nós vamos ensinar bons hábitos para os nossos filhos se nós não temos bons hábitos? Aquilo que a mãe se alimenta influencia diretamente no desenvolvimento da criança. Isso é muito importante. E depois, quando a criança fica um pouco maior, que ela mesma começa a se alimentar, muitas pessoas reclamam, meu filho não gosta de comer coisas saudáveis. Mas eu pergunto, o que esse filho está vendo seus pais comendo? Outra coisa, o que tem em casa para comer? Quem que traz a comida para casa? Quem que tem a responsabilidade de escolher no mercado o que nós vamos comer? Né? Então é muito importante a gente não deixar ter na nossa mesa coisas que não fazem bem para nós. A responsabilidade é nossa. E muitas vezes as doenças dos nossos filhos é culpa nossa. Nem sempre. Tem muitas doenças que nós não temos culpa. Mas tem coisas que poderiam ter sido evitadas por bons hábitos, né? Essas coisas nós devemos pensar. Mas vamos continuar o texto. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aqui tem uma pista de quem que era esse anjo do Senhor. Porque em Isaías 9:6 diz assim, falando de Jesus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso é Jesus, é uma citação a Jesus aqui. Mas vamos continuar o texto. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que subia do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram rosto em terra. Aqui ficou mais claro ainda que realmente esse anjo era Jesus. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Aqui nós vemos que a mulher, ela teve mais fé do que o próprio Manoá, porque ela reconheceu que Deus aceitou a oferta que eles ofertaram, o sacrifício, e ela se lembrou que Deus tinha prometido que ela teria um filho, e ela tinha certeza que ela não ia morrer antes que isso se cumprisse. E terminando então o texto, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Eu sei que a maioria, talvez todos nós que temos filhos, não recebeu a visita do anjo do Senhor dizendo que o nosso filho seria consagrado a Deus. Mas eu pergunto uma coisa, só porque nós não tivemos essa visita do anjo e o nosso filho não é nazireu, o nosso filho não nasceu com uma missão? Uma coisa que todo mundo precisa ter em mente é que todo ser humano, independente das circunstâncias em que veio ao mundo, nasceu com um propósito. Ou será que Deus criaria alguém por acidente ou por acaso? Ou por descuido? Não. Todos foram criados únicos pelas mãos do Criador. E todos têm uma missão especial aqui nesse mundo. Todos. E eu não sei qual que é a missão de cada um. Mas quem tem filhos, certamente a maior missão que tem é ajudar esses filhos a cumprir a missão deles. Fazendo isso, nós estamos cumprindo a nossa missão.
Como é que a gente faz isso? Em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É no dia a dia. É na convivência, através dos nossos atos. É amando, é ensinando, disciplinando quando preciso. Nessa história, Sansão, quando ficou mais velho, quando cresceu, fez escolhas erradas. Sansão escolheu uma mulher para se casar que era justamente do povo dos filisteus, justamente daquele povo pelo qual Sansão foi chamado para livrar o povo de Israel, para libertar. E os pais dele tentaram alertá-lo, aconselharam ele que não era uma boa escolha. Mas Sansão foi teimoso e a única razão que ele apresentou: só desta eu me agrado. Sansão teve muitas tentações. O inimigo é astuto, ele coloca aquelas tentações que ele sabe que nós vamos cair. E chega um ponto na vida que nós não temos mais autoridade sobre os nossos filhos. Quando eles crescem, eles fazem suas próprias escolhas. Por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos de ensiná-los agora quando eles são pequenos ainda. Os pais de Sansão casaram ele com aquela mulher porque foi a escolha dele. E uma após outra escolha errada, ele foi caindo cada vez mais. Sansão foi traindo Deus, ele foi pecando nas coisas que Deus disse que ele não podia fazer, ele foi pecando uma coisa após a outra. E no final, a única coisa que ele restava ainda era o cabelo comprido. E o anjo do Senhor sempre teve misericórdia dele, Deus sempre esteve com ele. E quando depois, mais tarde, com Dalila, quando cortaram o cabelo dele, eles simplesmente tiraram a marca dele, de Nazireu, que era a única coisa que ainda restava. Mas no final da história, Sansão se arrependeu. Sansão buscou a Deus de todo o seu coração. Deus teve misericórdia dele e ele cumpriu a missão dele. Sansão derrotou os filisteus. Foi da maneira mais difícil, mas ele cumpriu a missão. Sansão poderia ter tido uma vida muito feliz, mas foi da maneira mais difícil porque ele não obedeceu. Eu tenho certeza que esses pais oraram muito por esse filho. Então, quando os nossos filhos são mais velhos, tem alguns que têm filhos que já não estão mais nos caminhos do Senhor, orem por eles. A Bíblia não conta se a mãe de Sansão estava viva no final da história. Eu creio que sim, porque ele faleceu muito novo. Mas se ela não tivesse mais viva, de repente ela faleceu orando por ele. A gente não sabe. Mas um dia no céu ela vai encontrar seu filho. E para quem não é pai, e para todos nós, para quem é também, nós sempre temos que nos lembrar que Satanás é astuto. O que a sociedade e o mundo prega? Eles nos ensinam o que nós devemos fazer. Para quem é jovem, as pessoas do mundo perguntam assim: quando você vai arrumar um namorado ou uma namorada? Quando você está namorando, eles perguntam assim: quando vocês vão casar? Quando você casa, eles perguntam: quando você vai ter um filho? Quando você tem um filho, eles perguntam: quando que você vai ter o segundo? Hoje em dia, depois do segundo e terceiro filho, eles perguntam: agora está na hora de parar, né? A questão é que eles nos dizem o que nós precisamos fazer. Mas deixa eu trazer uma reflexão para nós. Será que todos devem se casar? Será que só porque eu sou muito feliz casada, todos serão mais felizes casados? Será que todos serão mais úteis casados? Talvez não. Será que todos têm o dom de ser pais? Será que todos devem criar um filho? Talvez não. As pessoas, inclusive nós, inclusive eu, muitas vezes nós damos opinião de que os outros devem fazer, mas a gente não sabe. E o mundo, o que ele nos pede para nós sermos felizes? Nós temos que casar, ter filhos, de preferência um menino e uma menina, ter gato, cachorro, papagaio, uma casa própria, ter tudo sempre limpinho e organizado, um carro bom, um emprego bom, muitos amigos, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação exemplar, fazer muitas coisas, fazer uma viagem uma vez por ano. Nós temos que fazer tudo isso
e de preferência postar tudo isso nas redes sociais, e aí nós seremos felizes. Irmãos, ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Isso é nada mais nada menos que correr atrás do vento. Essas coisas nos sobrecarregam tanto e deixam a gente infeliz. Isso me toca porque isso é muito pra mim. Sabe, ser mãe me ensinou muita coisa. Ensinou que a gente não pode se colocar em primeiro lugar. Nunca. O primeiro é Deus. E ser mãe me ensinou a... Nem sempre que eu tô com fome eu posso comer. Nem sempre que eu tô com sono eu posso dormir. Porque, em primeiro lugar, o outro. Muitas vezes, para quem é mãe de primeira viagem, para quem tem filhos pequenos, se sente culpado porque acha que não consegue estar em comunhão com Deus como antes. Não consegue dar conta da vida, do marido, da família, da casa, do emprego. Não consegue dar conta das coisas. E a sociedade nos cobra muito. E a gente fica se sentindo culpada. Mas sabe uma coisa que eu entendi? É que quando nós agimos por amor, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus. Quando a gente deixa de fazer as coisas por nós em prol do outro, mesmo que a gente não consegue fazer tudo, nós estamos cumprindo aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que Deus já nos ensinou. Nós estamos tendo comunhão com Deus. Quando as coisas estão difíceis e a gente busca Deus em pensamento, mesmo que nós não conseguimos ficar ajoelhado orando porque a gente acaba dormindo, mas quando nós buscamos a Deus nas horas difíceis, Ele está do nosso lado, Ele nos ajuda, Ele reconhece, Deus é Pai, Deus enxerga todas as coisas. O que nós não podemos deixar acontecer é o que o inimigo tenta fazer. Você não está conseguindo dar conta das coisas, você não está cuidando de você, você está fracassando, você não está sendo boa mãe. Ele está tentando nos desanimar, para que a gente não consiga tratar os nossos filhos da maneira que nós deveríamos. E aí entra a tristeza, entre as coisas complicadas em casa, e nós acabamos não conseguindo cumprir a nossa missão. E para quem não é pai também, nós temos que cuidar, porque assim como Sansão fez escolhas erradas, o inimigo nos coloca tentações pequenas, e nós vamos caindo, e a gente pensa que, tá tudo bem, ele vai nos dizendo, todo mundo peca, não tem problema, isso passa. E vai vindo tentações cada vez maiores, e aí chega um ponto que o inimigo diz assim, viu só, você está perdido, não adianta mais buscar Deus. Quem é você para buscar Deus agora? Quem é você para falar de Jesus para alguém? Olha os teus pecados. Tu vai na igreja, o que adianta? Ele vem apontar tudo na tua cara. Por quê? Porque ele não quer que você se lembre que Deus está lá de braços abertos te esperando. Sansão buscou a Deus. Mas nós não precisamos esperar chegar no fundo do poço para buscar Deus. Ele sempre nos ajuda. Nós temos que nos lembrar que Deus é um Deus amigo. Ele não é um Deus que está lá no céu assistindo tudo de camarote. Não, Ele está aqui do nosso lado, Ele vê tudo que a gente passa. E quando a gente age por amor, não por egoísmo, Ele reconhece. Amém. Pai querido, obrigado pelos planos.
só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Querido bom Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, Deus de amor e de misericórdia. Porque o Senhor está conosco em todas as situações, nas mais difíceis, nas mais fáceis, o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esses momentos que tivemos aqui ouvindo a tua palavra. Nós temos certeza que o Senhor está sempre nos amando, nos conduzindo em tudo. Por favor, Senhor, nos ajude a nunca nos apartar de Ti. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis e sempre que nós falharmos, nos ajude a reconhecer e a voltar a Ti. Amém. Que o Senhor possa nos dar força e sabedoria para continuar o nosso caminho e também abençoando todos os que estão à nossa volta. Para quem é mãe, dê uma bênção especial nesse Dia das Mães. Para quem é pai, por favor, Senhor, dê sabedoria para que nós possamos criar os nossos filhos nos Teus caminhos. Muitas vezes nós ouvimos a frase, criamos os nossos filhos para o mundo, mas nós não queremos criar os nossos filhos para o mundo, e sim para Ti, para a vida eterna. Por favor, Senhor, nos abençoe e nos ilumine nesse caminho, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.